dos elementos que compõem uma personalidade. Id, ego e superego são as bases do aparelho psíquico, conforme a metodologia de Freud. Para ele, a mente se estrutura entre essas três fases. As bases da personalidade estão inscritas no id, que é a busca pelo prazer, no ego, quem controla os excessos, e o superego, que é quem controla o ego. O que é o id? O id é a parte natural da mente que nasce até antes do ego. A criança, o bebezinho, é o id puro. Ele quer ser satisfeito na sua fome, na sua necessidade de aconchego, no seu trabalho de limpeza, de cuidado. E o ego vai sendo formado aos poucos, conforme essa mente vai se desenvolvendo. A criança vai aprendendo a controlar os seus impulsos, conforme ela vai tendo consciência das responsabilidades que ela tem com o seu ego. E o superego é quem controla esse ego conforme ele for amadurecendo, conforme ele for crescendo, conforme ele for se tornando um adulto. Na visão freudiana, o id precisa de controle e é o ego que faz esse papel. Então, para Freud, o id era visto como uma essência da personalidade que teria que ser domada, controlada. E o ego teria essa função. Só que o excesso dessa postura acaba trazendo repressões à própria mente que está se expressando. Para Jung, veja a data do nascimento dele, já mais para frente, durante o século XX, ele criou outra estrutura na descrição da mente. Ele baseou a personalidade em 4 pontos: o sensorial, emocional, racional e intuitivo, e acrescentou a essas partes o arquétipo coletivo, onde ele integrou sonhos e mitos dentro da expressão de uma personalidade. No uso de todos, ele chegou a uma expressão conjunta. Então, Jung, que foi discípulo de Freud, não adotou aquele esquema de id, ego, superego. Ele trabalhou a mente com uma outra estrutura. E essa outra estrutura trouxe uma possibilidade a que psicólogos trabalhassem com os conceitos junguianos, principalmente utilizando esse esquema do inconsciente coletivo, mas Freud não usa essa visão. Então, trabalhar com mente e Freud fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Para isso, nós vamos passar para a psicologia transpessoal. Veja a data. Abraham Maslow, que foi um dos criadores da psicologia transpessoal, acabou usando a metodologia de cuidados da mente com pessoas que não tinham tipos patológicos em sua expressão. Pessoas normais, pessoas que estavam buscando uma autorrealização, tipo, buscando a terapia mais para um autoconhecimento do que para um tratamento psíquico. Freud trabalhou em sua expressão muitos casos clínicos e Jung também. Já o Maslow começou a desenvolver com a psicologia transpessoal uma patologia de harmonização com o indivíduo. E essa terapia estava ligada ao autoconhecimento. E Maslow acabou revisitando Freud e tendo um outro olhar para o que era o id, o ego e o superego. Para Freud, o id precisa de controle. O ego age como seu fiscal e o superego age como fiscal do ego. E assim o id perde sua chance de mostrar o lado criativo que também tem.
Por quê? O id, apesar de ser um impulso egoísta, ele também está trazendo ao ego oportunidades novas de expressão, facilidades de criatividade, porque ele acaba trazendo prazer para aquela mente que está se expressando através do ego. O id é a busca do prazer em nossa mente. O id traz ao ego uma posição mais saudável para ele, inclusive, se expressar melhor dentro do seu estabelecimento pessoal. Esse foi o empenho de Maslow com a psicologia transpessoal. Ele começou a aliar os elementos, o id e o ego, numa expressão só, para que os dois juntos pudessem ter uma outra conversa com o superego. Então, Maslow acabou trabalhando o id e ego em conjunto para que os dois vissem o superego como um elemento de construção e não de repressão. Para Freud, o superego era o resumo das exigências sociais. Voltando a Freud, para Maslow, o id, apoiado por seu ego, tem forças para repelir o controle do superego, e isso traz à pessoa uma nova expressão na sociedade. Um id e ego saudáveis criam também um superego que permite a transcendência, sem imposição de regras. E quem cresce com isso é a sociedade, que passa a ter pessoas saudáveis em suas expressões. Transpondo para a astrologia. Até agora eu falei de teoria, até agora eu falei de conceitos, e agora eu vou acrescentar a astrologia a tudo isso. Jung, quando permitiu um trabalho mais arquetípico, com todos os símbolos astrológicos que outros psicólogos puderam associar ao trabalho psicológico e à própria astrologia, criou uma vertente muito ampla do uso da astrologia. Vários psicólogos acabaram adotando a visão junguiana e adotando também uma visão em cada planeta que tivesse esse ponto de vista psicológico. O Sol passou a simbolizar o ego, a Lua passou a simbolizar as emoções, o Mercúrio os pensamentos, Vênus prazer e amor e o Marte autoafirmação. Vejam que são só os planetas pessoais, porque são eles que expressam uma personalidade. Os planetas transpessoais já expressam dentro do mapa natal outras condições, tá? Então, nós vamos ficar baseados principalmente nessa questão da personalidade que vai se expressar através de um conceito freudiano e como associar isso a Freud. Saturno, dentro da visão junguiana ou freudiana ou védica, é o grande planeta kármico, né? Para Freud, ele pode se associar ao superego, porque ele é o grande cobrador, ele é o grande limitador, ele é o grande impositor, como na astrologia védica é o grande limitador de funções. E esse controle, então, astrologicamente, a gente pode deixar para o Saturno. E o id e ego, quem é que simboliza isso dentro da astrologia? O Sol é o ego naturalmente, então o Sol acaba sendo a expressão da imposição da vontade pessoal. Vênus é o id, porque o planeta Vênus acaba sendo o símbolo da busca da alegria, do prazer, que pulsa desde o começo da existência. A criança que chora porque quer ser alimentada, ela está chorando pela falta de prazer que o alimento traz para ela. Então é normal que ela tenha essa postura de mostrar o seu desagrado. A criança que é o id puro, ela quer ser amamentada, cuidada, satisfeita. E o ego vai crescer junto a essa criança, ajudando-a a controlar esses impulsos, a mostrar essas vontades em determinadas horas, mas não precisa ser de uma maneira repressiva, pode ser feito de uma maneira colaborativa.
Se a gente prestar atenção, astrologicamente, Vênus e Sol estão sempre próximos. Ou Vênus no céu surge antes do Sol, ou Vênus está passando no céu depois do Sol. Nessa união, eles podem criar interesses mútuos na expressão. Então, Vênus e Sol tornam-se um símbolo de união da expressão de uma personalidade. E como eu falo aqui, mesmo astronomicamente, o Sol ou é antecedido pela Vênus ou seguido por ela. E nesse intercâmbio há uma comunhão na expressão da personalidade. Vamos ver o mapa de Jung. Jung tem Vênus em Câncer, Sol em Leão e o Saturno em Aquário. Vênus em Câncer mostra a id de Jung, o prazer em pesquisar famílias, tradições. Uma Vênus em Câncer está trabalhando as heranças familiares, com prazer. O Sol em Leão, um ego forte, um ego que pode se mostrar e se expressar com convicção e gostando de estar exibindo as descobertas que tem feito. E o Saturno em Aquário, que seria o superego de Jung, acabou sendo seu grande auxiliar, porque esse superego de Jung o levou a pesquisar muitas coisas fora do controle racional da sua época, certo? A Vênus em Câncer de Jung, ligado a todos esses conceitos familiares, ajudou a perpetuar raízes, histórias, pesquisar povos, costumes. E o Sol em Leão, ele não teve temores em mostrar as suas teorias. Inclusive, ele liberou ideias, tornando-se conhecido por defender conceitos diferentes de Freud. E o Saturno em Aquário deu a ele a oportunidade de se expandir através de linguagens aquarianas, através de uma transposição da sua expressão com novas possibilidades, novas linguagens. Eu vou mostrar agora para vocês o mapa de Freud. Veja como ele também pode ser analisado com esse ponto, id, ego, superego. O id de Freud é a Vênus em Áries. Então, o prazer de Freud estava ligado a pesquisas, a inovações, a liderança por novas ideias, com um Sol em Touro. Sol em Touro é uma pessoa prática, objetiva, bem pés no chão. E o Saturno dele estava em Gêmeos. Saturno em Gêmeos pede o quê? Seriedade na comunicação, seriedade nas palavras. Com essa disposição, Freud criou a nova psicanálise, um termo, uma expressão nova dentro da psicanálise. Com Vênus em Áries, ele criou uma terapia baseada no prazer das descobertas. Ele foi pesquisar outras maneiras de tratar os pacientes que chegavam até ele. E com isso ele acabou criando um novo caminho dentro da sua direção de pesquisa. O Sol em Touro dele já era um ego prático e objetivo. Freud não se deixava levar por fantasias ou por sonhos. Ele iria, fantasias é melhor o termo. Ele iria atrás das suas necessidades através das pesquisas que ele tinha encontrado. Então, esse pés no chão do Sol em Touro de Freud o levou a esquemas muito grandes de praticidade. E o Saturno em Gêmeos acabou trazendo a ele uma possibilidade de criar uma fala e uma expressão bem séria com as palavras que ele expressava. Uma das comunicações importantes dentro da psicanálise é o paciente falar do que está se passando. E quem começou com isso foi o Freud. Ele permitiu que se fosse falado o que a pessoa estava sentindo. Ele criou associações, ele criou situações de trocas de ideias entre as pessoas e isso acabou levando à cura de quem estava se trabalhando com ele. Para Maslow, essa função da mente freudiana também servia principalmente para ajustar as mentes saudáveis que estavam procurando mais conhecimento sobre os seus processos de vida. Então, Maslow, usando a psicologia transpessoal, ele conseguiu harmonizar o id e ego das pessoas para que eles levassem, então, as suas necessidades
a uma nova expressão, a um novo encontro de um novo caminho. Aí vem o caso de pessoas que não são saudáveis. Esse mapa que eu estou mostrando aqui foi um dos primeiros mapas que eu estudei na época em que eu era estudante de astrologia numa escola que ensinava astrologia com psicologia. Então esse mapa, ele é estritamente ligado a uma pessoa com problemas psíquicos. E eu quero mostrar, usando id, ego e superego, como é possível entrar numa definição da inconstância dessa personalidade. Então, essa pessoa tem a Vênus em Virgem. Vênus em Virgem mostra um id ligado a simplicidade, timidez, uma pessoa bem assim, racional e prática. E o sol dessa pessoa está em Leão. O sol em Leão mostra um ego cheio de exuberância, alguém que quer mostrar a sua qualidade, a sua força. E como que mostra essa força se o lado do prazer dele está tímido e enclausurado, né? Aí começa um ponto. O Saturno dessa pessoa está em Libra. Saturno em Libra mostra que uma necessidade de criar relações estáveis, só que por não haver uma interação entre o ego e a id, esse Saturno não conseguiu trazer uma boa interação social. Então essa pessoa acabou fazendo tratamentos psicológicos para poder se libertar dessa pressão. Eu descrevo isso aqui: Vênus em Virgem, um id discreto, Sol em Leão, um ego exuberante, e o superego agindo nas relações, o Saturno em Libra. Então, dificuldades de se expressar. A pessoa não tinha o apoio da sua própria expressão interna. E como foi a união desses pontos? Não houve, e por isso causou então uma pane dentro dessa expressão, dentro dessa personalidade. Outro caso, esse já é de uma pessoa com mais autoconsciência, tá? Então, essa pessoa tem o Sol em Libra, então um ego voltado aos envolvimentos sociais. Uma Vênus em Sagitário, um id aventureiro, um id que gosta de buscar novas expressões, que gosta de buscar outras aventuras para a sua vida. E um Saturno em Câncer. Saturno em Câncer traz a possibilidade da pessoa estruturar uma vida familiar. E era onde essa pessoa estava sendo cobrada, porque com o Sol em Libra, ela nunca decidia a quem agradar. Saturno em Câncer ali, a todo momento cobrando: eu quero que você faça o que eu gosto. E a Vênus em Sagitário, que era a id, que é a sua id, nunca sendo ouvida. Qual que foi o processo nesse trabalho astrológico, na leitura astrológica desse mapa? Interagir o Sol com a Vênus, fazer com que essa pessoa passasse a ouvir o seu id, o processo de prazer que a id estava trazendo para ele, a possibilidade de associar a descoberta, a aventura a si mesmo, mesmo tendo Sol em Libra, e os dois juntos puderam, então, entrar num diálogo para tratar com as cobranças familiares que o Saturno em Câncer traria para ele. Esse é o Saturno em Câncer, superego muito forte, principalmente ligado à questão familiar. Uma Vênus em Sagitário, um id ligado a aventuras, gosto por expandir-se, o Saturno em Câncer. E o Sol em Libra, que é o ego polido, aquele que não sabe dizer não. Se ele tem a força da id ao seu lado, mostrando o quanto a aventura é importante para ele, ele acaba dizendo não para certas coisas e enfrenta as cobranças do Saturno. Com ele realizado com a sua própria estrutura, id e ego parceiros, aquele Saturno em Câncer então se torna um companheiro, um amigo e não mais um cobrador. E ele passa a estruturar então uma família melhor. Ele passa a ter uma família mais em condições daquilo que ele acredita. Um id bem alimentado apoia o ego.
Essa é a teoria freudiana aplicada na astrologia hoje, então. Os dois juntos podem ser páreo para as exigências de Saturno, que é o superego. E nessa retroalimentação ocorre uma integração. Todo mundo tem uma Vênus no mapa, seja um mapa de homem, seja um mapa de mulher, você tem o planeta Vênus. O que essa Vênus está pedindo para você na sua expressão pessoal? Conforme o signo da Vênus, você vai saber o que realmente te traz prazer na vida. E alimentando a Vênus, você pode realmente dar chances para que o Sol, que é o ego, tenha ímpetos, força, brilho para fazer o seu caminho dentro da vida terrestre. O Sol, que é o nosso Sol central, o Sol astrológico, o Sol, o dia que você nasceu, esse é o ego. E o ego, ele está ligado a uma força que não é nem masculina nem feminina, é a força da vida do ser aqui na face da Terra. O id vai trazer a ele uma conotação que ele vai poder enfrentar e desafiar nas questões do dia a dia. E o Saturno, que é o superego, passa a agir sobre esses dois que estão unidos como um professor, como um grande orientador. E isso é a própria característica do Saturno e a gente pode jogar por terra o maléfico que sempre veio associado a essa figura, certo? O superego pode ser um grande condutor de caminhos e trazer realizações para a história de uma vida. E nessa interação, uma outra realidade se apresenta na vida social, não mais pressões que se impõem sobre o indivíduo. Uma sociedade realizada, com integrantes realizados, também terá fluência com os talentos que pertencem ao seu grupo. Veja, o superego é uma soma de todas as crenças, exigências, limites que uma sociedade tem. Agora, se uma sociedade tem como crenças e limites a somatória de pessoas que estão vivendo em equilíbrio, em paz, em harmonia, esse superego também será algo construtor e não repressor. Nós não podemos esquecer que Freud começou com toda essa teoria de id, ego e superego, trabalho de repressão, numa época repressora, né? No século passado, a visão feminina da vida ainda não era valorizada. Hoje nós temos uma capacidade de avaliar melhor a parte feminina da vida. E a parte feminina da vida, ela é realmente ligada à natureza construtiva, é ela que é evolutiva. Ela precisa da força do ego para se mover, assim como o ego precisa desse impulso pelo caminho que ela sugere. E nisso vai haver um caminho novo dentro da sociedade com menos patologias, porque as pessoas integradas nelas mesmas, elas aliadas àquilo que elas gostam de fazer, aquilo que faz parte da sua estrutura pessoal, acaba levando a uma somatória de pessoas realizadas e ao encontro de uma sociedade que também está satisfeita com o progresso dos seus integrantes, certo? Uma sociedade que trabalha a realização pessoal de todos molda a sua própria satisfação. E os três encenando uma história real de busca e aprendizado plenos levam a uma grande evolução social. Então, esses três pontos, Vênus, Sol, Saturno, que seriam id, ego e superego, num esquema de alinhamento, promove um mapa muito mais equilibrado na expressão da sua força. Essa é a proposta que eu tenho com o meu trabalho.